Pessoal, vamos resolver algumas questões da banca CESP, Sebrasp, algumas questões interessantes. E olha que interessante o enunciado desta questão específica aqui. Não se admite dação em pagamento em caso de tributo, o qual é prestação exclusivamente pecuniária. E aí, o que você entende por isso? Essa questão está relacionada àquele conceito bem básico que a gente aprende na nossa aula de direito tributário, que é o conceito de tributo. O tributo ele tem aquelas 5 características. Quais são as 5 características? Antes de eu trazer a resposta dessa questão, teste aí o seu conhecimento. Quero ver se você sabe se a questão está correta ou errada. Olha só, tributo é toda prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir. É também uma prestação compulsória. É uma prestação que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. São 5 características que formam o conceito de tributo. Aquela prestação cobrada pelo Estado que se enquadrar no conceito trazido aqui, nessas 5 características, tem natureza tributária. Então a gente passa pelo primeiro conceito que a gente aprende no direito tributário, que é entender se aquela cobrança é caracterizada como tributo ou não. Se ela passar no nosso teste que ela é tributo, a gente vai para o segundo passo, que é identificar a espécie tributária. Mas aqui o nosso objetivo é dentro do conceito de tributo. Ele fala de dação em pagamento. Na nossa aula teórica de direito tributário, nosso Instagram também eu comento sobre isso, né? A dação em pagamento, o que é? Nada mais é do que pagar com algo que não seja dinheiro. Pagar com algo que não seja dinheiro. Cumprir aquela obrigação tributária com algo que não seja dinheiro. Por exemplo, com a entrega de bens imóveis. O CTN prevê isso. Então, quando ele fala tributo é uma prestação exclusivamente pecuniária, não, o CTN diz, é uma prestação pecuniária. Em moeda ou algo que possa ser expresso em moeda, como os bens imóveis, porque lá no artigo 156, inciso 11 do CTN, nós temos esta referência, de que os bens imóveis também podem ser utilizados para pagamento de obrigações tributárias. Tudo bem? Então, quando eu falo não se admite dação em pagamento, o que é isso aí, pessoal? Não se admite dação em pagamento. Está errado, né? Por quê? Porque o CTN admite, sim, a dação em pagamento. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Olha o que diz a próxima questão aqui. Vamos lá? Os impostos são tributos não vinculados, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Aqui nós já estamos no segundo passo. Nós já sabemos que aquela prestação ela tem natureza tributária, agora nós precisamos identificar. Tudo bem, é tributo, mas que tributo é esse? É um imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, empréstimo compulsório ou uma contribuição especial? Aí, a gente tem que investigar as características de cada espécie tributária. Quando você sabe a característica do imposto, você vai conseguir identificar, uma vez sabendo que é um tributo, que tributo está sendo tratado naquela lei. Se é um imposto, se é uma taxa, tá? Então, para conhecer isso, a gente tem que dominar o artigo 16 do Código Tributário Nacional. E o artigo 16 do Código Tributário Nacional estabelece justamente a característica dos impostos. Ele diz o seguinte, que os impostos têm por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal. O que é o fato gerador? É o fato real que vai gerar a obrigação de pagar o imposto, e aquele fato real, no mundo, aquilo que acontece no dia a dia, independe de uma atuação estatal. Ou seja, o Estado não precisa fazer nada para ter direito de cobrar imposto. Como assim, professor? Como assim? Politicamente você pode questionar, juridicamente não. Porque a característica do imposto ela está relacionada ao contribuinte, não ao Estado. Como assim? Ela está relacionada ao fato de você manifestar riqueza. Seja pela propriedade de um imóvel, seja pela propriedade de um automóvel, IPVA, quando você recebe o seu salário, o imposto de renda, quando você vende mercadorias, o ICMS, não é isso? Então nós temos
vários impostos e todos eles com esta relação. O imposto não pode estar vinculado à obrigação que gera, ou melhor, o fato que gera a obrigação de pagar o imposto não pode estar relacionado a um fato do Estado. Por isso que o imposto é conhecido como, palavra-chave, o imposto é conhecido como um tributo contributivo, é um tributo não vinculado, ou seja, o fato gerador não se vincula a uma atividade estatal, ok? E, claro, o imposto é um tributo não contraprestacional. Não se exige uma contrapartida do Estado, tá? Para se cobrar o imposto. Então, vamos lá. Impostos são tributos não vinculados, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente, qualquer atividade estatal específica e direcionada relativa ao contribuinte. Perfeito, né? Perfeito. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Abra o seu artigo 16 do CTN, baixe o CTN comentado, esquematizado que eu preparei. É bem simples, é só você digitar no site de buscas aí, CTN comentado, link do Estratégia, você vai ter acesso a esse material gratuitamente. Beleza? Tudo bem? Então, como que está a nossa questão? Questão correta. 100% correta. Vamos para a próxima questão. Uma questão do concurso da CAGE, tá? O auditor fiscal lá da CAGE, né? Nós temos o auditor fiscal da Receita Estadual no Rio Grande do Sul e o auditor da CAGE, da parte de controle interno. Galera, no Brasil, o imposto é tributo cobrado pela prestação de serviço público, específico e divisível, efetivamente prestado ou potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Olha, essa questão confunde o conceito de impostos com o conceito de taxas, com o fato gerador das taxas. Mas, ainda que você não conheça o conceito de taxa, eu não aceito que você vá para a prova sem conhecer o conceito de taxa, tá bom? Mas aqui é para você entender que essa questão é muito simples. Você entendendo que o imposto não tem relação com a atuação estatal, você nega essa questão claramente. Não faz sentido. Não faz sentido. É aquela típica questão que mesmo quem desconhece taxa acerta. Por quê? Peraí. Imposto não tem relação com uma atuação estatal. Não faz sentido. Tá? Então essa questão está errada. Questão errada. Beleza? Joia. Vamos para mais uma questãozinha aqui. No Brasil, imposto é de competência privativa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Como que a gente interpreta essa questão? Tá? Como que a gente interpreta esta questão? Esta questão, ela confunde a seguinte situação, ela confunde não, ela traz a seguinte situação. Ela está relacionando a competência tributária de cada ente federativo para instituir os seus respectivos impostos. Diferentemente do que ocorre em relação às taxas, em que o texto constitucional deixou ali de forma mais ampla a definição da competência, tá? No caso dos impostos, ele disse claramente quais são os impostos que cada ente federativo pode instituir. Por que que a Constituição Federal fez isso? Nas taxas, ela não precisou quais são as taxas de cada ente, e nos impostos ela teve esse cuidado. Por quê, pessoal? Porque os impostos são tributos não vinculados. Isso aqui é a continuação da nossa história, daquilo que a gente acabou de explicar. Porque se é um tributo não vinculado, se o Estado não precisa fazer nada para cobrar os impostos, né, para ter direito à cobrança daqueles impostos, né, é natural que, se não houvesse uma limitação, uma definição clara de quais são os impostos de cada ente federativo, ia existir imposto sobre tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Entendeu? Porque não tem relação com uma atuação estatal. Então, a Constituição Federal, ao atribuir o poder de tributar, ao atribuir a competência tributária, porque somente a Constituição Federal pode fazer isso, ela disse claramente, olha, União, você pode instituir esses impostos aqui. E até deu ali, né, uma margem adicional para a União, como a União vai cuidar aí. A União tem uma importante regra de repartição de receitas com os outros entes, atribuiu uma competência adicional para a União, tá? Para os impostos residuais, para os impostos de guerra, tá? Em caso de guerra externa, iminência de guerra externa, mas a Constituição Federal deixou bem claro quais são os impostos que cada ente federativo pode instituir. Entendeu a ideia? Como os impostos são tributos não vinculados, agora você associa por que os impostos são tributos de competência privativa. Faz sentido.
Você não precisa ficar memorizando. Isso aqui você vai com o tempo. Agora, raciocinar que impostos são tributos de competência privativa, isso você precisa conseguir fazer agora, tá? E o que a Constituição Federal fez? A União possui competência para instituir esses impostos aqui, ó. Vamos lá? Vamos recapitular. Imposto de importação, imposto de exportação, tá? Nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF. São os 4 impostos extrafiscais. Além desse aqui, nós temos a tributação da renda, nós temos a tributação da propriedade territorial rural. Quantos já deram aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1, são 7. Imposto sobre grandes fortunas. Tudo bem? Imposto sobre grandes fortunas. Agora, a União ainda tem um adicional aqui. A União ainda tem um adicional. Tá? A União pode complementar, tá? Em determinadas situações, tá? Ela pode instituir impostos residuais e ainda impostos extraordinários de guerra, tá? Impostos extraordinários de guerra. Olha lá, ó, tá aí liberando o quadro aí para vocês, tá? Então a União pode fazer uso dessa competência. E quanto aos estados? No caso dos estados, a competência é muito clara, tá? São 3 impostos, o ICMS, tá? Nós temos o ITCMD e nós temos o IPVA. Beleza? E em relação aos municípios, tá? Em relação aos municípios, nós temos aí 3 impostos também. O ISS, sobre serviços, o ITBI, sobre transmissão de propriedade, e o IPTU, sobre imóveis urbanos. Agora, preste atenção. Vou colocar aqui, ó, 2 observações. O Distrito Federal possui competência acumulativa. Ele pode instituir tanto os impostos, tá? Estaduais como os impostos distritais. É o artigo 147 da Constituição Federal que estabelece esta competência acumulativa, tá bom? Outro ponto interessante aqui. Outro ponto interessante que talvez você nunca tenha ouvido falar. Quem me acompanha no Telegram já tem conhecimento sobre isso. Os municípios, na redação original do texto da Constituição de 88, os municípios já tiveram competência para tributar combustíveis, a venda varejo de combustíveis. É isso mesmo. Essa competência foi extinta. Ela foi alterado o texto constitucional e foi extinta essa competência, mas os municípios já tiveram competência para tributar aí um imposto sobre a comercialização aí na venda varejo de combustíveis, tá? Mas hoje não, hoje é apenas isso aqui. É só para você ter conhecimento aí de que é a Constituição Federal e somente ela que pode definir esta competência tributária. Legal, galera? Tudo bem? Então essa questão só pode ter uma resposta, né? Ela só pode estar correta. A questão está corretíssima, beleza? Tudo bem. Então, vamos avançar. Vamos falar agora sobre taxa, pessoal. Sobre taxa. Mais uma das espécies tributárias que estão aí no nosso sistema tributário nacional. Existe aí uma aula inteira somente sobre taxas, mas o nosso objetivo hoje é resolver questões da banca CESP. E uma questão interessante aí, ó, de um concurso da área fiscal, Cefaz Alagoas, né? Cefaz Alagoas. Tudo bem. Vamos lá. O conceito de taxa pressupõe a utilização efetiva de serviços públicos específicos e divisíveis, ou o exercício regular do poder de polícia. Ah, essa aqui é boa! Essa aqui é muito boa! É muito boa, tá? Sabe por que ela é boa? Porque eu recebo muitos questionamentos no fórum de dúvidas do Estratégia sobre esta questão, tá? Muita gente tem dúvidas sobre isso aqui. E eu vou explicar qual é a dúvida. Eu vou explicar para você entender, para você não errar e não cair nisso. O que significa pressupõe? O que significa pressupõe? Que a taxa necessariamente está vinculada, associada ao que ele diz a seguir.
E o que ele diz a seguir? Utilização efetiva de serviço público ou exercício regular do poder de polícia. Onde que está o erro aqui? O erro está aqui, galera. Quando a gente estuda, porque a questão parece redondinha, né? Ela fala de serviço público, fala que é um serviço público específico e divisível, que é uma característica indispensável no caso das taxas. Fala ainda do exercício regular do poder de polícia. Mas ela diz, a taxa pressupõe o quê? A utilização efetiva. E aqui nós temos um problema. Porque o Código Tributário Nacional esclarece que, na verdade, não é apenas a utilização efetiva que dá ensejo à cobrança de taxa, mas também a utilização potencial de serviço público. Qual que é a diferença entre utilização efetiva e utilização potencial? Eu vou trazer um exemplo que você nunca mais vai esquecer, eu sempre trago em aula, se você já assistiu, você sabe qual é o exemplo. É o exemplo do caminhão de lixo, tá? Por quê? Porque a taxa de coleta de lixo já é uma taxa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como uma taxa constitucional, tá bom? Então, este exemplo é muito bom, porque quando a gente pensa no seguinte, você aí, concurseiro, está em casa todos os dias, aí, digamos que você mora em casa, você coloca o lixo para fora, tá? O caminhão de lixo passa, faz a coleta. E você paga a taxa de coleta de lixo. Veja, você está pagando porque houve uma contrapartida. Qual foi a contrapartida? A prestação de serviço público específico e divisível, como é o caso da coleta de lixo. Tudo bem. Preste atenção na forma de utilização. Utilização foi efetiva ou potencial neste caso? Efetiva. Por quê? Você colocou o lixo, o caminhão concretizou ali a prestação de serviço de coleta. Tá bom? Agora, pense agora. Você foi aprovado num concurso público. Você foi viajar em férias para o exterior. Legal, né? Já que chega esse momento. Então, aí galera, vocês viajaram, vocês não estão ali utilizando aquele serviço. Mas o Código Tributário Nacional diz que o seguinte, que a taxa pode ser cobrada tanto na utilização efetiva quanto na utilização potencial. E que a utilização efetiva é quando ele é usufruído, a utilização potencial é quando o serviço é colocado à sua disposição. Uma atividade de utilização compulsória é colocada à sua disposição. Ou seja, vamos traduzir para o nosso exemplo. O caminhão de lixo passou na porta da sua casa. Não tinha nada para fazer a coleta, mas o serviço foi disponibilizado. E se o serviço foi colocado à sua disposição, se o caminhão de lixo passou na porta da sua casa, a taxa também pode ser cobrada. Porque a cobrança é pela utilização efetiva ou potencial. Tá? Nos dois casos ela pode ser cobrada. E aqui ele diz, pressupõe, depende da utilização efetiva. Não, pode ser utilização potencial também. Então aqui está o erro, a nossa questão está errada. Tá? A nossa questão está errada. Certo? Ok. Vamos resolver uma questão aqui também sobre taxa. Vamos resolver mais uma questão sobre taxa, tá? Que diz o seguinte: os preços públicos e as taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Essa questão aqui é interessante. Ela trata da súmula. A Banca CESP cobrou no Cefaz Alagoas 2020 a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Olha só, quem me acompanha sabe que eu venho falando, tá? Há muito eu venho falando, tá? Que esse ponto aí, ele pode ser cobrado. A súmula 545, ela não é totalmente adequada aos dias de hoje, porque ela trata de um princípio tributário que não existe, que não está aí, né, atuando na nossa Constituição Federal, que é exigir uma prévia autorização orçamentária para que a taxa seja cobrada. Isso não existe. Nós temos ali o princípio da anterioridade anual, que diz que a cobrança só pode ocorrer no ano seguinte. Agora, prévia autorização orçamentária para a cobrança do tributo não existe. Beleza? Então, por não haver esta necessidade, muita gente diz, esqueça a súmula 545, ela não pode cair em prova mais. Pode cair. Eu venho falando isso. Olha, esta súmula não foi revogada expressamente.
Da mesma forma que nós temos várias outras súmulas que não estão totalmente de acordo com os dias de hoje. Nós temos súmulas sobre o ITCMD, por exemplo, e que eu continuo alertando. Cuidado, isso aí uma hora vai cair em prova, tá? Bom, e aí por que a banca colocou como correto? Porque a súmula não foi revogada. Se a súmula não foi revogada, e é uma súmula que compara taxa e preço público, ela foi cobrada e foi considerada correta. Os preços públicos, preços de serviços públicos e as taxas não se confundem, porque as taxas são compulsórias. O preço público é facultativo. Na nossa aula a gente tem até um quadrinho para comparar todas as características das taxas e dos preços públicos. Preço público é receita originária, taxa é receita derivada. Por quê? Porque ela é obrigatória. O Estado utiliza o seu poder de império, da supremacia do interesse público para cobrar de forma compulsória esse tributo. Tudo bem? Agora, o preço público não. Ele é regido principalmente pelo regime de direito privado, facultativo, regido por um contrato, tá bom? E ele não é obrigatório. Bom, ok, pessoal, então essa questão foi considerada correta pela banca Sebrasp, tá bom? Vamos para mais uma questãozinha aqui. O tributo somente pode se referir a serviço público específico e divisível. Questão molezinha, né? Porque o primeiro passo é você decidir, o primeiro desafio é você definir, na verdade, se aquela prestação é de natureza tributária ou não é. E então o primeiro ponto é você definir ou enquadrar aquela cobrança, no conceito de tributo. No conceito de tributo. Agora que você sabe que é um tributo que possui natureza tributária, onde que está escrito o conceito de tributo? No artigo 3º do CTN, né? Depois disso, você avança para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Agora você já sabe que é um tributo, mas você precisa definir a espécie tributária. E nós temos 5 espécies tributárias. Nós temos os impostos, as taxas, bem rapidinho, né? As contribuições de melhoria, né? Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que não se confundem. Tá complicada a borracha aqui, hein? Vamos lá. Que não se confundem com as contribuições de melhoria, tá bom? Não posso errar, a borracha não funciona. Vamos lá. Então nós temos 5 espécies tributárias. Bom, aí você já estudou que a taxa tem essa característica, tá, de ser vinculada a um serviço público específico divisível ou ao exercício regular do poder de polícia. Só que aqui ele diz o tributo. Quando ele fala tributo, a gente tem uma definição que abrange todas as espécies tributárias. Nós não podemos dizer que o tributo somente pode se referir a serviço público específico divisível. Essa questão é a mais fácil que poderia ser aplicada, porque ela ainda poderia partir para um segundo nível, que ainda seria muito fácil, que é dizer, a taxa somente pode se referir a serviço público específico e divisível. Tá? Então teria um outro nível. Nós também temos taxa de polícia. Bom, mas aqui foi muito tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo. A questãozinha está errada. Questão errada. Vamos para mais uma questão sobre taxa que diz o seguinte. A taxa de serviço público que tem como fato gerador a prestação de um serviço público específico e divisível, constitui uma obrigação condicionada à utilização efetiva do referido serviço pelo contribuinte. Opa! Mais uma questão naquela linha que a gente já abordou. É obrigatório utilizar o serviço efetivamente para que haja cobrança da taxa? Não, não é obrigatório. Concorda comigo? Por quê? Porque existe a utilização potencial. A taxa pode ser cobrada tanto quando o caminhão de lixo passa na sua porta e coleta o lixo, quanto quando você está viajando, mas o serviço foi colocado à sua disposição. O caminhão de lixo passou ali na porta e, né, o serviço foi disponibilizado a você. Ainda assim, a taxa pode ser cobrada, tá bom? Em qualquer situação. O serviço, e esse ponto é interessante, galera. Esse ponto é interessante, muita gente confunde isso aí. Presta atenção. Eu sempre faço esta comparação.
A taxa ela é cobrada quando o Estado faz algo para o contribuinte, não é verdade? Que pode ser tanto um serviço público quanto o poder de polícia. O poder de polícia, na verdade, nem está beneficiando aquela pessoa que está recebendo a fiscalização, né? Ele beneficia a coletividade, ele limita o interesse individual em benefício da coletividade, correto? Então, na verdade, o poder de polícia ele não está beneficiando diretamente quem está sofrendo a fiscalização, mas sim a coletividade. Agora, o serviço público, sim. E agora, sobre o serviço público, você tem que tomar cuidado com a questão aqui, tá? Olha só, são duas coisas importantes que a Constituição e o CTN dizem. Eles dizem assim, ó, a característica do serviço que pode ser remunerado por meio de taxa. Característica do serviço. O serviço precisa ser específico e também divisível. Serviço específico é um serviço único, né? É algo é discriminado, o contribuinte sabe pelo que está pagando. Como diz o CTN, é um serviço destacado em unidade autônoma de intervenção, necessidade e utilidade pública. Esse é um serviço específico, tá? E serviço divisível é aquele suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Agora, o Estado consegue identificar todas as pessoas que estão se beneficiando daquele serviço. Por isso, o serviço de iluminação pública foi declarado inconstitucional. Ou melhor, a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque não é um serviço divisível. Tá bom? Então, característica do serviço tem que ser específico e também tem que ser divisível. Agora, a utilização desse serviço, a forma de utilização, ela pode ser efetiva ou potencial. Veja que a gente tem aqui, novamente, algo abordando isso. Por isso, a questão está errada, tá bom?